Welcome to the Hairy Club and don't forget to subscribe. Há algo no homem natural que não pode ser imitado, não pode ser fabricado, não pode ser performado. É uma presença, uma força silenciosa que aparece antes mesmo de qualquer palavra. Quando um homem com corpo forte, peludo, cheio de textura e verdade entra em um ambiente, ele não precisa levantar a voz. Ele não precisa competir. Ele não precisa chamar atenção. O corpo dele já conta uma história, e a história é real. Cada fio de pelo no peito, cada sombra que a barba cria no rosto, cada linha do antebraço marcado, tudo isso constrói uma linguagem que fala diretamente ao instinto humano. Não é sobre aparência, é sobre autenticidade, sobre uma energia que só existe quando o homem se permite ser inteiro, bruto, imperfeito e poderoso ao mesmo tempo. O fascinante é que a beleza desse tipo de homem não está em ser perfeito, está em ser verdadeiro. Ele carrega marcas de sol, de vida, de tempo. Ele não tenta suavizar nada, não tenta esconder nada. Ele apenas existe, e essa existência já transforma o espaço ao redor. Quando ele cruza os braços, quando respira fundo, quando encosta as mãos no próprio peito. Há uma calma ali, uma firmeza que não se aprende em lugar nenhum. É como se ele fosse conectado a algo mais antigo, mais selvagem, mais essencial. E quem observa sente essa vibração. Uma energia lenta, densa, quase magnética. O que mais atrai não é só o corpo. É a forma como ele ocupa esse corpo. A maneira como aceita sua força, seus pelos, seu peso, sua textura. A maneira como ele não tenta suavizar sua masculinidade, mas também não a exagera. Ele apenas é. Um homem natural, real, de presença inteira. E isso é raro. É bruto. É irresistível. E quanto mais você olha, mais percebe detalhes que antes passariam despercebidos. O jeito como a luz corre pelos pelos do peito, o contraste entre o abdômen firme e a sombra da barba que cresce devagar, o movimento lento dos ombros quando ele respira, até o silêncio ganha corpo, até o ar ao redor parece mais pesado, como se acompanhasse a energia dele. Esse é o tipo de masculinidade que não se grita, se sente. E talvez seja por isso que homens assim ficam na memória. Não é porque mostram demais, é porque revelam o suficiente. Eles permitem que você enxergue não só o físico, mas a presença, a calma, a força que não precisa provar nada, a sensualidade que está na naturalidade, não no esforço. E quando você testemunha isso, você entende. Entende por que um homem natural, peludo, forte e verdadeiro é tão fascinante. Entende por que essa estética está voltando, dominando, encantando, porque ela é eterna, porque ela é humana, porque ela é real. Há algo quase magnético no jeito que ele existe. Não precisa falar muito, não precisa provar nada. Ele só respira e o espaço muda, o ar muda, a energia muda. É como se a presença dele tivesse peso, textura, cheiro. Como se o corpo dele contasse histórias mesmo antes de qualquer palavra escapar. A câmera se aproxima devagar, revelando detalhes que não aparecem à primeira vista. Os pelos do peito formam caminhos naturais, como trilhas deixadas pelo tempo. Cada fio tem um brilho próprio, cada sombra cria um contorno que não é forçado, apenas real, apenas vivo. E é nessa naturalidade que mora o charme que ninguém explica, só sente. Ele se move devagar, como quem sabe exatamente o que carrega no próprio corpo. Nada apressado, nada artificial. O ombro largo, o peito forte, os pelos que acompanham a linha do músculo. Tudo revela aquele tipo de masculinidade tranquila que não tenta chamar atenção, mas acaba chamando exatamente por isso. Existe uma força ali, não a que grita, mas a que domina o ambiente no silêncio.
O jeito como ele encosta a mão no próprio peito, como os dedos deslizam pelos pelos, como a respiração sobe e desce, tudo tem um ritmo que prende, que hipnotiza. Não é performance, não é pose, é só ele sendo ele, cru, natural, intenso. E talvez seja essa autenticidade que faz qualquer pessoa ficar olhando por tempo demais. A iluminação revela novos detalhes, a textura da pele, o calor, as pequenas marcas que contam capítulos que só o corpo entende. O peito sobe, desce, desce. E, a cada movimento, algo novo se revela. O desenho dos músculos, a sombra que se forma, o brilho suave dos pelos. É como observar um universo vivo, pulsante, masculino. E quanto mais você observa, mais percebe que a beleza dele não está no excesso. Está no que é real, no que é tocável, no que é humano. Ele não tenta ser perfeito. E é exatamente isso que o torna irresistível. A câmera chega mais perto. Você quase sente o calor, quase sente a textura, quase sente a presença. E nesse instante, algo dentro de você também desacelera. A respiração acompanha a dele. O olhar segue o movimento do peito. O corpo responde sem pedir permissão. É isso que o Harry Club celebra. Esse tipo de presença masculina que não precisa de máscara, de filtro, de performance. Só precisa existir do jeito que é para ser absolutamente, absurdamente atraente. Há algo nos homens naturais. Algo que não precisa ser explicado, apenas sentido. Uma presença que chega devagar, mas ocupa tudo. Uma energia que não depende de voz alta nem de exposição. Apenas existe, firme, silenciosa e intensa. Quando um homem peludo entra em um ambiente, não é apenas o corpo que chama a atenção. É a história escrita na textura da pele. É o caminho dos pelos que nasce no peito, desce pelo abdômen, desaparece na cintura e deixa no ar uma curiosidade impossível de ignorar. Há uma força tranquila nisso. Uma masculinidade que não precisa provar nada a ninguém. Uma beleza que vem justamente do que é real, cru, imperfeito. E por isso mesmo, irresistível. Você percebe nos gestos, na forma como ele ajusta a camisa no ombro, no jeito como o peito se move quando ele respira fundo, no som suave da barba roçando levemente o ar quando ele vira o rosto. E, sem perceber, você está prestando atenção em tudo. No contraste das sombras desenhando seus músculos, no brilho natural da pele sob os pelos,